Glória a Deus, graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso culto do Senhor, que já está acontecendo. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. Enquanto você vai procurando aí na sua espada, eu vou dar alguns avisos. Na próxima semana estaremos indo para o nosso encontro frente a frente com Deus. Glória a Deus. Será um final de semana precioso. Você que tem o desejo de ir, temos ficha ali atrás para você preencher. Nos procure, que ainda tem lugar. Amém? O que é isso? O que é isso, pastor? O encontro? Vai e você vai ver o que é. Amém? Amanhã nós estaremos aqui a partir das 19 horas para um tempo de oração. Olha para o seu irmão e diga assim: sem oração não há vitória. Como que funciona a oração, pastor? A gente começa a oração às 19 horas e termina às 21. São 2 horas de oração. Nós estamos orando todos os dias. As últimas sexta-feira do mês. E vamos fazer isso no ano de 2026. Todos os meses, agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele nos guardou sobre o mês de fevereiro, e já pedindo para o Senhor nos cobrir sobre o mês de março. Amém? Então amanhã nós estaremos aqui às 19 horas para esse tempo de oração. Glória a Deus. Queridos, já faz 2 semanas, já faz 2 encontros que a gente está com um projeto que se chama de Mão Dadas. O que é esse projeto? Esse projeto a gente se reúne com homens, se reúne com mulheres. E você ouviu isso lá na sua conexão? Quem ouviu na sua conexão sobre o projeto de Mão Dadas? Levanta a mão para mim saber. 2 ouviu. Como que funciona isso? Esse projeto de Mão Dadas, a gente se reúne, por enquanto, a cada 15 dias, para a gente compartilhar com as pessoas aquilo que elas viveram, em demanda de algum tipo de vício que está sobre ela, ou que ela já foi liberta. E tem sido um tempo precioso. Nós temos ouvido testemunhos preciosos nesse lugar. Não é culto, não é tempo de louvor, não é tempo de adoração, é um tempo realmente de comunhão, de relacionamento, de aprendizado e de edificação. Nós fizemos o nosso último encontro foi ontem. Nós teremos agora, não na próxima semana, na outra. E você vai ser avisado, você que deseja estar conosco. Quem pode vir? Você que deseja, ou alguém que você conhece que deseja. Porque do mesmo jeito que Deus fez algo nas nossas vidas, e fez na vida desses homens e dessas mulheres, que passaram por um processo de cura, de libertação, e hoje são instrumento nas mãos de Deus, você também pode viver. O que você não pode viver é ser envergonhado por Satanás. Continuar da mesma forma que você está, e vivendo do mesmo jeito que você vive. Foi algo que Deus colocou no meu coração, para que a gente pudesse trabalhar com as pessoas de forma individual.
Então, queridos, se você tem o desejo de estar conosco e participar desse momento, você é bem-vindo. Pode me procurar, pode procurar a pastora Érica, pode procurar qualquer um que está na frente de uma conexão e dizer assim: eu quero participar. Você vai receber todas as orientações que você precisa para entender como funciona. Eu vou dizer algo para você: é libertador. É libertador. É só você vindo e participando para você entender a grandiosidade do movimento dos céus sobre a sua vida. Amém? E é para todos os sentidos. Serviu para mim um dia, serve para você também. Só basta você estar aqui, né, para que Deus possa tocar no seu coração da forma que Ele deseja. Amém, queridos? Diga assim comigo: projeto de mãos dadas. Você nunca está sozinho e nunca ficará sozinho. Você só vai estar sozinho se você quiser, e só vai permanecer sozinho se você quiser. Porque existe a igreja, ela estende a mão para você. As pessoas estendem a mão para você. As pessoas se preocupam com você. As pessoas oram por você. As pessoas se importam por você. Mas o que eu vejo muito acontecer hoje é que as pessoas que têm necessidade de viver algo da parte de Deus, elas não se mobilizam da forma que deveria para viver o que Deus tem. A igreja está em movimento. Amém, queridos? Glória a Deus. Estaremos aqui. E se você quiser estar conosco, será muito bem-vindo. Quem achou 2 Crônicas capítulo 20? A palavra diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu quem dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso
não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temeis, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficais parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coriitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Glória a Deus. Senhor, graças te damos por essa palavra. Ela por si só, Pai, já tem o que é suficiente para edificar os nossos corações e a nossa vida. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor hoje continue falando conosco, como desde a abertura do culto. Queremos viver mais da parte do Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus seja aquele quem vai conduzir, Senhor, esse tempo do ministério da palavra, para que a tua igreja seja edificada e venha receber aquilo que o Senhor tem liberar para esse povo. Eu não tenho nada, Senhor, de mim mesmo para oferecer para o teu povo, mas eu te peço, tenha misericórdia da minha vida nessa noite e me usa como um instrumento, que eu seja uma voz usada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu já venho há dias falando com Deus a respeito de algumas coisas, e eu creio muito que a palavra liberada para esse ano de 2026 realmente é viver novidade de Deus. E quando a gente fala de viver novidade de Deus, a gente está dizendo de coisas novas. E tudo que vem de Deus já é bom. Sendo novo ainda, é algo que a gente não experimentou. É algo que vai se realizar. É algo que vai acontecer. E a gente às vezes não se atenta naquilo que a gente lê. E quando eu li aqui 2 Crônicas capítulo 20, a partir do verso 1, a palavra já vem entrando e dizendo assim: depois disto. É a primeira coisa que diz, depois disto. E o que isso quer dizer, pastor, depois disso?
Quer dizer que aquele povo, e um contexto dessa palavra, ela é importante, porque Josafá tinha acabado de viver, de deixar algumas coisas velhas para trás, e tinha passado a viver uma reforma espiritual. E é por isso que a palavra vem dizendo depois disto. Ele estava dentro de um contexto e vivendo algumas coisas, né, que não estavam agradando a Deus, e ele se voltou para Deus, ele se voltou os olhos para o Senhor, e ele passou por essa reforma espiritual. E essa reforma espiritual era necessária na vida dele. Ou seja, Deus não nos faz e não nos deixa numa condição de viver engessado. Deus não nos deixa numa condição de viver a mesmice. Deus está sempre nos movimentando para algo novo e especial da parte dele, para a nossa vida. Amém? Mas ele já tinha acabado de passar por uma reforma espiritual, já tinha acabado de entender um plano de Deus, já tinha acabado de entender que Deus estava levando ele para outro sentido. Mas depois disso, ele estava também recebendo um confronto. Ou seja, querido, todas as vezes que a gente busca viver algo da parte de Deus, ou que a gente decide viver algo novo, entendendo os planos de Deus, algo vai se levantar contra a nossa vida, e algo vai querer nos paralisar, para que a gente não enfrente, para que a gente não avance, para que a gente não continue. E quando a gente decide viver esses grandes avanços, esses planos que Deus lança ao nosso coração, alguma coisa no meio do caminho vai querer nos parar diante daquilo. A guerra de Josafá era um povo que se levantou, que se uniu com outro povo e disse: vamos atacar aquele povo. Então esses eram os inimigos de Josafá para aquele tempo. Talvez, querido, você tenha aí decidido na tua vida algum tempo, e se posicionado algum tempo para alguma coisa vindo da parte de Deus para você, com o entendimento dos céus, e parece que alguma coisa tem te levantado, e quem tem te puxado para trás. É como se você tivesse, carregando um peso que não é seu, e aquilo tem se arrastado com você, e tem impedido de você ir mais longe e mais rápido naquilo que Deus quer para você. Mas eu quero dizer algo para você, eu quero liberar algo para a tua vida nessa noite. Querido, não importa o que tem se levantado, não importa o que tem acontecido, não importa qual é o posicionamento que tem vindo contra você, continue, não olhe para trás, porque tem coisa nova chegando amanhã para você. Querida, a pior coisa que existe para um crente fervoroso é ele olhar para trás e se paralisar. Deus conta com você, Deus acredita em você, você é um instrumento que Deus escolheu para fazer um abalo, na estrutura do inferno. Você não tem noção da potência que você é. Você não tem noção da força que existe dentro de você. Você não tem noção o que você pode fazer, aonde está habitando o pecado, e quando você chega, que é a luz que brilha como Cristo. Não é tempo de parar, não. E ele não vai se cansar, querido.
Todas as vezes que você fizer isso, que você buscar isso, vai ter um levante para querer te destruir. Ele não quer que você desfrute dessas coisas que Deus tem para a tua vida. Hoje o reino de Deus, com relação a algumas pessoas, nós estamos perdendo. Pastor, sim, nós estamos perdendo. Nós estamos sendo nocauteados. Por quê? Porque o inferno tem conseguido paralisar pessoas, que é um instrumento e uma voz profética para esse tempo, e vidas têm se perdido. Isso é um nocaute no reino de Deus. Porque, gente, eu vejo pessoas com uma facilidade de ganhar vida para Jesus, que é incrível. Eu vejo pessoas com uma facilidade de cuidar de vidas para Jesus, que é incrível. Eu vejo pessoas com potencial de fazer a diferença na vida das pessoas, que é incrível. Mas infelizmente eu vejo elas sendo nocauteadas pelo inferno. E quem está perdendo? Repita assim comigo: o reino de Deus. O reino de Deus. E aí a gente lê no versículo 2: grande multidão vem contra ti. Sabe qual que é o problema que a gente precisa entender? É que assim, que o inimigo e o adversário, ele joga sujo. Ele não joga limpo. A artimanha dele contra a nossa vida é diferente daquilo que nós fazemos, porque a gente joga limpo. A gente joga com as armas corretas e da forma correta. Ele joga sujo. Ele não vem 1 contra 1. Ele vem 8 contra 1. Pastor, a Bíblia diz, depois ele achar a casa limpa, tudo preparado, se você não tiver posicionado, ele volta, ele vai e traz mais 7, e vira 8 contra 1. Aí a guerra já não é mano a mano. Por quê? Porque ele é desleal. Ele é desleal. E ele nos intimida, quer nos intimidar. Quer nos intimidar. Não vai ser só um reino não, Josafá. Vai ser mais de um. Vai ser uma grande peleja. E aí a gente fica como? Diante dessa situação, a gente fica retraído, fica com medo, fica sem saber como proceder e como agir. Ele balanceia e balança e desequilibra e rouba a nossa fé e desestrutura aquilo que a gente demorou uma vida para construir e estruturar em Deus. E tem gente que é muito fácil de acontecer isso na vida dela. É uma permissão de Deus para certas coisas. Sabe quem perde primeiro? Cristo. Já não vou mais para a igreja. Pastor, não quero nem ouvir pastor. Meu líder lá que está na frente da conexão, nem me ligue mais, que eu não vou. Abala a estrutura. Gera um sentimento, traz algo dentro de nós. Pastora Érica, eu estava conversando com a pastora Érica ontem, e ela falou algo para mim, e eu fiquei pensando nisso hoje. Ela falou assim: será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar ainda fé na terra?
Será que tem pessoas hoje que professam essa fé e realmente olha para ela do jeito que deveria? Será que você dentro da tua casa tem alimentado o seu filho com a verdadeira fé? Ao ponto dele saber quando chega no culto, como que procede um culto? Qual é a validade de um culto? Qual é a validade de uma adoração? Qual a validade de uma oferta? Será? Porque isso a igreja ensina. Mas não é só a igreja que tem que ensinar, você também precisa. Você é o prato principal a qual o seu filho deve se alimentar todos os dias. Mas quando eu falo isso, eu falo sobre Cristo. Para quando aconteceu o que aconteceu e algo se levantar, porque um dia vai se levantar contra a vida dele também, e ele vai ter que guerrear sozinho. Porque tem guerras, querido, por mais que a gente interceda, por mais que a gente se levante, por mais que a gente ore, ele também vai ter que entender que Deus está o aperfeiçoando para um movimento. Mas o principal, brotar dentro dele, colocar dentro dele uma fé genuína, uma fé verdadeira e uma constância em Deus, cabe a você. Se eu sou inconstante, eu tenho filhos inconstantes. Se eu vivo murmurando, eu tenho filhos murmurando. Se eu vivo questionando, eu tenho marido e tenho filho questionando. E sabe o que acontece? Quando a gente recebe certas notícias, elas já não estão longe, elas já estão perto. Quando Josafá passou por essa reforma, por essa transformação espiritual, ele já recebeu a notícia. Quando ele recebeu a notícia, algo já não estava sendo preparado, algo já tinha sido preparado, já estava acontecendo e o povo já estava indo. E é por isso que a gente, quando está entendendo alguma coisa, a gente percebe o acontecimento e se movimenta dentro dele. Por quê, querido? Porque às vezes o problema não está para acontecer, ele já aconteceu. Ele já está a caminho. Foi isso que Josafá recebeu. Não chegou a notícia diante dele e disse assim: olha, se reuniram lá e houve um burburinho, estão querendo. Não, se reuniram lá, já disseram o aceite, já estão vindo, e já estão em tal lugar, e é algo contra você, contra a tua casa, contra todo esse povo. E notícia ruim, querida, é incrível, né? Chega numa velocidade. Mas e aí? Aonde está afirmado o seu alicerce diante disso? Aonde está afirmado o seu alicerce? Aonde estão os seus olhos diante disso? Aonde você exercita e como você exercita a sua fé diante disso? Porque a palavra diz que Josafá teve medo. Josafá teve medo. Mas é uma reação natural de um homem de Deus. Ou aqui todo mundo é super-homem? Mas ele teve medo, e ele se dispôs a buscar o Senhor. Não tem problema nenhum ter medo. O problema é ter medo e não fazer o que deveria fazer, e tomar a decisão certa.
Tem gente que tem medo de morrer. Tem gente que tem medo de tomar injeção. Tem gente que tem medo de perder um ente querido. Tem gente que tem medo de o relacionamento acabar. É natural ter medo. Até Cristo, quando foi crucificado na cruz, disse para o Senhor: Senhor, por que me abandonastes? Um sentimento dentro daquele homem. Não tem problema ter medo. A questão é como a gente reage diante do medo. Que postura a gente tem diante do medo? Qual vai ser a nossa atitude diante disso? A gente vive dizendo assim que quer ir morar no céu, quer estar perto de Deus, quer logo ver a face de Cristo. É ou não é? Sim ou não? Não é assim? Mas aí a hora que fala para fulano, fulano, chegou a hora de ser recolhido. Não, tem medo. Então até que ponto a morte é ruim? É uma separação aqui na terra, mas é um ajuntamento que vai viver lá no céu. Então a gente se separa hoje para se encontrar amanhã. Então o medo, ele é só momentâneo, e é natural o ser humano ter medo. Mas quando a gente faz a coisa certa, ela vai definir o nosso destino. Ela vai nos respaldar diante da guerra, diante do levante, diante da situação. A nossa decisão, quando a gente se dispõe da forma certa, nós vamos conseguir aplicar para a minha vida, para a sua vida, um destino correto. Sim ou não? Sim, sabe por quê? Porque até nessa situação, olha, escuta aqui, que eu vou falar para você. Eu conheço as minhas ovelhas. O pastor conhece as ovelhas. O pastor sabe a ovelha que ora, querido, não adianta. O pastor sabe a ovelha que lê a Bíblia. O pastor sabe a ovelha que faz umas coisas que não deveria fazer. O pastor sabe. Não precisa ficar envergonhado não, o pastor sabe, viu? Você acha que o pastor não sabe, mas o pastor sabe. Mas o posicionamento de buscar a face de Deus, mesmo num tempo como nós vamos fazer amanhã, pode trazer para você, pode trazer para a sua vida, pode trazer para a sua casa, pode trazer para aquilo que você deseja viver, um destino construído. Mas não foi por você, é por você se render e entender e se dispor a estar na posição que Deus quer que você esteja. Então tem movimento que Deus faz na minha vida e na minha história, só esperando que eu traga para Ele o resultado que Ele deseja. Não o questionamento, porque a primeira visão que a gente tem é: por que, Senhor? Não, querido, como será, Senhor, que nós vamos vencer essa batalha? Como será, Senhor, que nós vamos superar essa situação? Como será, Senhor, que nós vamos conseguir dar passo de fé, e eu conseguir não olhar para aquilo, mas olhar para o Senhor e entender o destino e o lugar que eu vou chegar? Essa é a fala de um verdadeiro homem de Deus e de uma verdadeira mulher de Deus. Então Josafá, dentro do medo dele, se dispôs a buscar ao Senhor, buscou uma disciplina em Deus para ter uma reviravolta na sua situação. Não é ficar esperando não, querido, é se posicionando.
Opa, está acontecendo? Então tá bom, já que está acontecendo, nós também vamos nos posicionar para que algo aconteça. E esse homem se levantou. Tem gente que, o que faz? Que a gente vê no versículo 4 aqui, Judá se congregou. Se congregou. Sabe o que eles fizeram? Se reuniram. Sabe o que eles fizeram? Se alinharam no mesmo propósito. Sabe o que eles fizeram? Eles falaram assim: ó, está algo acontecendo e algo está acontecendo conosco. Ninguém foi lá e dizer assim: a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Não, eles se congregaram, se ajuntaram, se reuniram e foram buscar ao Senhor, porque sabia que Deus é o único que podia mudar aquilo. Querido, tem coisas que só Deus pode mudar na tua vida, e não é no isolamento que você vai ter vitória, não, é no ajuntamento. É no ajuntamento. É quando você não quiser vir para a igreja, é que você diz: hoje eu vou vir. É quando você não tiver força, diz assim: Senhor, eu estou fraco, mas o Senhor é forte. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Senhor, eu não sou capaz, mas o Senhor é capaz. Se congregou. Querido, uma igreja reunida em unidade, com uma visão espiritual, ninguém segura. Ninguém segura. Então a gente não pode se isolar. Tem gente que se isola. Não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não quero conversar com ninguém, não desejo ninguém, muito menos ver ao Senhor. Não. É na unidade que a igreja é e faz a diferença. É por isso que quando a luta ela aperta, você não pode de forma nenhuma se afastar do corpo de Cristo. Não se afaste do corpo de Cristo. Não se arrisque lá fora. Não deixe que a situação cresça sobre você, mas que ela seja desvencilhada através de você e através do Deus que você serve. E sabe o que isso faz na nossa vida? Quando a gente está vivendo isso e a gente congrega e põe Cristo como primeiro lugar, a gente entra numa situação e fala assim: Senhor, eu preciso de socorro. E a gente está certo de pedir socorro para o Senhor, porque é só Ele que pode fazer algo extraordinário e sobrenatural na nossa vida. Não é o outro não, é só Deus. Pede socorro para quem pode te dar socorro. Busque socorro para aquele que pode te respaldar nesse dia mau, nesse dia de medo, nesse dia de aflição. Busque nele esse respaldo que você precisa. Não é só parece, é Ele, o grande eu sou. A gente, querido, foca em tanta coisa desnecessária, e o que é necessário a gente não foca. Josafá não entrou em congregação simplesmente
olhando para aquela situação, dizendo assim: Senhor, sou um miserável. Ele sabia o que ele queria. Homem de Deus sabe o que quer, sabe aonde buscar, sabe o que vai falar. E entra com autoridade aos pés do Senhor. Entra sabendo que Ele pode dar a resposta. Entra sabendo que Ele pode mudar a geografia. Entra sabendo que Ele pode mudar a situação. Pode ter medo, não tem problema. Não tem problema ter medo, mas tem que entrar com autoridade, com ousadia, a ponto de Deus olhar para dentro do coração, entender a intenção do coração, entender o que verdadeiramente você veio buscar, entender que isso é uma verdade genuína, e entender que Ele pode dar a resposta que você está pronto para receber. Senhor, nós estamos aqui, penso eu, Josafá, reunido, nós estamos aqui, e a igreja entende a sua soberania. Entendemos a sua grandeza, entendemos que a resposta que precisamos vem do Senhor. Focado, querido. Ele não estava com dúvida do que fazer e como fazer. Ele não estava com dúvida se Deus podia responder ou não responder. Ele estava no lugar certo, e ele entrou decidido a falar com Deus. E ele se apresenta dizendo para Deus tudo que Deus já tinha feito. Senhor, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão único, o Senhor é o Deus sobre toda a terra, e me amou de tal maneira que até deu o seu Filho unigênito. O que mais o Senhor não pode fazer por mim? Querido, o que mais Deus não pode fazer por você? Não, pastor, eu prefiro ficar me lamentando. Sai dessa vida, querido. Não fique se lamentando, não. A gente fica remoendo coisas, a gente fica olhando para coisas. Tem hora que a gente tem que memorizar na cruz. Senhor, o Senhor já deu vitória, o Senhor já venceu a morte. Hoje eu posso viver uma vida eterna. O que é passar por isso? Eu sei que o Senhor está permitindo. Por quê? Porque o Senhor quer construir algo dentro de mim. Só me ajude a entender e a viver e te dar a resposta que o Senhor espera. Foi isso que Josafá fez. Ele reconheceu a soberania de Deus, e ele fez Deus lembrar de todas as vitórias que ele tinha dado para o povo lá atrás. A gente fica se diminuindo perto de um Deus grande, e a gente fica aumentando as coisas que são pequenas, que acontecem na nossa vida, perto de um Deus grande. E Deus se torna pequeno e a coisa se torna grande. As orações que a gente faz para Deus, e é de maneira simples, que Ele inclina os ouvidos para nos ouvir. Quando a gente acorda de manhã e diz assim: Senhor, a Tua grandeza, a Tua soberania, o Teu poder, a Tua glória,
e todas as coisas estão sob o seu controle, até o meu caminhar nesse dia. Faz um movimento. E sabe o que isso também? Gera. Ele precisa ser gerado dentro de você. Eu sei se você sabe ou não, mas você, querido, por mais que você tenha aí uma estabilidade no seu trabalho, você não é autossuficiente não. A autossuficiência vem de Deus. E quando a gente ora dessa forma até simples, a gente diz assim: Senhor, o que sou eu? Senhor, quem sou eu? Senhor, o que eu sou capaz? Senhor, o que seria de mim nesse dia? O que seria dos meus nesse dia? Sabe o que a gente está dizendo? Dizendo assim: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho suficiência nenhuma. É o Senhor por mim, é o Senhor em mim, é o Senhor fazendo por mim, é o Senhor guardando a minha vida, é o Senhor guardando a minha casa, é o Senhor guardando os meus bens, e é o Senhor, e é através do Senhor, porque por Ele, por meio dEle e através dEle são todas as coisas. E sabe quando a gente faz isso, dizendo que Deus é suficiente na nossa vida, e nós somos e sempre seremos insuficientes, porque Ele nos respalda, nós recebemos uma vitória, uma resposta espiritual da parte de Deus. Está lá no versículo 13 e 17, veio resposta. Mas agora a gente chegou onde eu queria chegar. Veio uma resposta de Deus, mas primeiro teve que ter uma busca, primeiro que teve que saber aonde ir, primeiro teve que saber a quem buscar, primeiro teve que demonstrar a grandeza, segundo teve que se diminuir, teve que se colocar na posição de inferior, teve que se colocar numa posição de dependência, teve que se colocar numa posição, sabendo que se Deus não fosse por eles, eles estavam perdidos. Tem coisa, querido, que se Deus não for por você, e se você não entender que é só Deus por você, você vai estar perdido. E não era só um ou outro, era todos. Aquele momento era um momento de todos, porque a guerra era contra todos. E tem coisa que você vive lá na tua casa que é contra você e contra todos os seus. Então todo mundo precisa estar alinhado. Querido, eu quero dizer algo para você em nome de Jesus. Esse ano de 2026 vai haver um alinhamento espiritual sobre esse ministério, lá na tua casa, lá na tua família e aonde você estiver. Você e seu esposo vão entender o alinhamento dos céus sobre a sua vida. A sua casa, a sua família, os seus filhos vão entender o alinhamento dos céus na sua vida. Ninguém vai ser maior, ninguém vai ser menor, vai estar todo mundo no mesmo nível. Por quê? Porque Deus vai derramar uma unção, e a unção que Deus vai derramar vai equiparar o que está desequilibrado. Porque sabe o que acontece?
As casas não evoluem, não crescem, as coisas não avançam, porque o marido está lá em cima, a esposa está lá embaixo. De repente a esposa está lá em cima, o marido está lá embaixo, e os filhos não reagem, porque os pais não reagem. As coisas não acontecem, porque não há entendimento e um alinhamento espiritual. Mas nesse ano, algo novo vai vir de Deus para a tua vida, e esse alinhamento vai acontecer na tua casa. Vai acontecer, querido. E aí vai ser muito simples a vitória. Vai ser muito simples receber do Espírito a resposta, que nem eles receberam naquele dia, naquele momento. Ou você acha que lá na tua casa, quando a crise vem, só vive você? Seu filho não vive? A sua esposa não vive, o seu marido não vive, todo mundo vive, querido. É uma crise para todo mundo. Mas quando também vem a resposta do Espírito, o alinhamento do Espírito, ele vem para quem? Para todo mundo. Um acontecimento sobrenatural. Escute aqui. Quando eles estavam lá, o Espírito veio sobre um homem, e a palavra foi liberada através dele. Jaziel recebeu a palavra para ser liberada por Deus, do acontecimento que viria. Se Jaziel não tivesse alinhado em espírito, em vez dele ser bênção, ele não gerava o acontecimento. Escute aqui, o que eu quero dizer para você. Quando Deus separar você, quando Deus levantar você, quando Deus escolher você, quando Deus direcionar você, não se retenha, porque você, ao invés de ser um acontecimento, você pode ser uma pedra de tropeço. E a resposta que Deus queria liberar através de você, se ela não acontecer, você é o culpado. Deus pergunta para você hoje: você tem sido bênção ou está recebendo a culpa? O que você tem feito? Porque a gente está vivendo um tempo de terceirizar, de dizer para o outro fazer. Sabe por quê? Porque não quer assumir responsabilidade, não quer pegar para si a responsabilidade que Deus deu para ser feito. Jaziel não foi aquele que disse para outro dizer, ele disse o que Deus disse para ser dito. Você precisa parar, querido, de tentar resolver certas coisas na sua vida no braço. O que isso quer dizer, pastor? Porque tem coisa, querido, que não é na carne, é no espírito. Vocês estão entendendo? Aquele homem não pegou o povo, levantou, pegou o que ele tinha para guerrear e falou assim: estão comigo? Vamos para a luta. Não, ele foi se preparar em Deus, porque a luta não era no braço,
mas era no espírito. Tem confusão que Deus traz, tem situação que Deus traz, tem coisa que se levante. É só para você entender o movimento. E aí Deus diz assim: querido, essa luta não é sua, ela é minha. Essa guerra não é sua, ela é minha. E quando Deus assume alguma coisa por mim, o que acontece? O que acontece quando Deus assume alguma coisa por você? Diga assim comigo: pastor, eu descanso, porque Deus é aquele que vence as minhas batalhas. Eu só descanso, porque Deus assume a responsabilidade. Mas o que tem acontecido nesse tempo? O que tem acontecido é que as pessoas estão recebendo responsabilidade da parte de Deus, como Jaziel, e elas estão sem compreender e entender como lidar com essas emoções. Elas não estão entendendo lidar com isso, não estão sabendo lidar com isso, e elas estão se perdendo delas mesmas por causa disso. Pastor, quem matou Abel? Quem matou Abel? Caim matou Abel. E por que Caim matou Abel? Porque um acontecimento foi gerado dentro dele. Não foi, pastor? Foi. Vou provar para você que foi. Porque Deus aparece para Caim e diz assim para ele: Caim, eis que o pecado está à porta, e compete a você dominá-lo. Deus não disse assim: eu estou tirando isso daí. Não, compete a você dominá-lo. É o que está acontecendo. Os sentimentos estão sendo gerados dentro de nós, e nós estamos parando de fazer, né, o que Deus deseja que a gente faça, por causa daquilo que está sendo gerado. E aí às vezes a gente de ser uma bênção, né, está cheio da unção de Deus para liberar algo profético, a gente se perde em si mesmo. Por quê? Porque as nossas emoções vêm nos atrofiar. Tome cuidado com isso, porque isso afasta você de receber de novo algo da parte de Deus. Porque, querido, quem recebe algo da parte de Deus para ser feito nesse tempo é homens e mulheres privilegiados. Isso se afasta você de Deus. Não afasta, afasta. Saul foi levantado e foi ungido rei, o primeiro rei de Israel. E Deus achou graça naquele homem, porque senão não tinha levantado ele como rei. Mas chegou um certo tempo que Davi estava se perdendo da unção profética, da unção de Deus, porque ele estava se tornando autossuficiente. E um belo dia ele escuta algumas mulheres fazer uma cantoria que diz assim: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. E um sentimento entrou dentro de Davi e começou a gerar algo dentro dele, e aquele sentimento fez com que ele se perdesse e se distanciasse de Deus. Repita assim comigo: o único, com voz profética, querido, o único culpado de não viver algo único da parte de Deus sou eu mesmo.
E é tão lindo. Vai se colocando de pé. Meu horário já está vencendo aqui. Depois daquele momento da visitação de Deus, de entender algo espiritual, eles só foram celebrar, foram adorar, foram glorificar, foram agradecer, foram exaltar o nome do Senhor. Isso gera alegria dentro de nós, saber que Deus é por nós, saber que ninguém vai prevalecer contra nós, saber que a vitória está garantida, porque a guerra não é sua, mas a guerra é de Deus por você. Escute aqui, você está na hora de certos sentimentos sair da tua vida, para você ter certeza, sem duvidar, sem titubear, de que Deus está respaldando, e que Deus está com você, e que Deus é com você. Sabe, eles não chegaram naquele momento e falaram assim: será? Não, eles tiveram certeza. Vamos adorar, vamos celebrar, vamos exaltar o nome do Senhor, vamos agradecer o nome do Senhor, vamos obedecer, vamos seguir, porque a partir de agora nós não vamos precisar fazer nada, porque Deus já disse que vai nos respaldar e vai fazer por nós. Deus está lutando a sua luta, Deus está guerreando com você, e você só precisa tomar posse da sua vitória. Ei! E olha aqui, o mais interessante no meio disso, eu sempre digo isso, querido, e eu creio demais no que eu falo, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio. Você precisa tomar posse daquilo que ainda não aconteceu, dizendo que já está acontecendo. Ei, você precisa tomar posse daquilo que não aconteceu, dizendo que já está acontecendo. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que aqueles homens, eles foram adorar, eles foram celebrar, eles foram exaltar o nome do Senhor, mas a guerra já não tinha acontecido, e eles não tinham saído vitoriosos, mas eles já estavam dizendo: não aconteceu, mas eu creio que vai acontecer, porque Deus disse que vai acontecer, então agora eu tomo posse. Ei, está na hora de você tomar posse de coisas na sua vida que já estão liberadas nas regiões celestiais, e dizer assim: Senhor, eu sei que o Senhor já fez, eu sei que já aconteceu, e a partir de agora é meu. Foi isso que eles fizeram. Adoraram, celebraram, mas a guerra não tinha acontecido. Pare de ser Tomé. Quero ver para crer. Não, querido. Felizes são aqueles que não viram, mas creram. Felizes são aqueles que não viram, mas creram. Ei, esse é, e essa é uma liberação espiritual de Deus para a nossa vida. Amém? Ai, querido, movimento do céu acontecendo hoje aqui neste lugar, para a tua vida e para a tua história. Deus está tomando para si as suas batalhas, Deus está tomando para si as suas guerras, Deus está tomando para si tudo aquilo que você está vivendo, Deus está tomando para si tudo aquilo que você está passando. Deus está dizendo para você nessa noite: tudo que você está vivendo e tudo que você está passando não é seu, é meu, pode celebrar. Não, vocês não entenderam. Queridos, vocês estão entendendo? Em nome de Jesus, entenda o que Deus está fazendo aqui neste lugar hoje. Entenda o que Deus está liberando sobre a sua vida hoje. Entenda o que Deus
está liberando sobre a sua história hoje. Não é um não é um talvez, não é um será, é uma certeza, é uma verdade de Deus para você. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo aqui. Caminho no ermo, rios no deserto, e se preciso for, o mar vai se abrir. Caminho no ermo, rios no deserto, e se preciso for, o mar vai se abrir. Caminho no ermo, rios no deserto, e se preciso for, o mar vai se abrir. Coisas novas. Escuta aqui. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Hoje eu não vou pedir. Se você não quiser, você fica aí. Deus está tirando da tua vida hoje toda a instabilidade e dizendo assim: chegou o momento de viver uma estabilidade que eu estou proporcionando. Só para aqueles que vão receber agora. E corre. Deus disse para aqueles homens, e depois Josafá liberou. Ei, reunido com o povo um pouco antes de fazer o que Deus queria, ele falou assim: ó, queridos, igreja, creia no Senhor seu Deus, e estareis. Chegou a estabilidade. Creia no Senhor seu Deus e estarei seguro. Creia nos seus profetas e duas coisas. Deus está dando estabilidade para você, porque estando em Deus você está seguro. E quando você também crê no seu profeta, você sai de uma condição e vive outra. Estabilidade da parte de Deus, segurança da parte de Deus, e um novo quadro de história da parte de Deus. Quantos aqui querem receber? Quantos aqui querem viver? Quantos aqui vão tomar posse? Será que alguém entendeu? Será que alguém entendeu? Glória a Deus que estão entendendo. Queridos, vocês precisam se despertar em Deus. Vocês precisam se despertar em Deus. Deus está mudando uma geografia, dando uma estabilidade, dando uma segurança, mudando um quadro na vida de alguém aqui neste lugar. Coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio, grandes coisas vão acontecer
nesse lugar. Nós cremos em grandes coisas. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Se Deus, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo. Nós cremos aqui. E Ele abre coisas novas. Deus está fazendo. Nós já estamos encerrando. Mas antes de eu encerrar e orar por vocês que estão aqui na frente, o Senhor me diz que tem pessoas aqui que precisam deixar sentimentos aqui neste lugar. Você entrou neste lugar de um jeito, mas você não vai sair do mesmo jeito. Eu quero convidar você para vir aqui para frente. Saia do seu lugar com passos de fé. Que Deus hoje vai tirar sentimentos que estão enraizados em você. Estão enraizados na sua vida. Vem aqui, pode vir. Deus vai tirar hoje. Vai acontecer algo aqui neste lugar. Pode vir, está chegando. Tem lugar mais para frente. Venham aqui. A gente ouve muito assim, ó, eu até tento, mas eu não consigo. Tem coisas que você não precisa nem tentar, você só precisa querer. Porque quando você quer, Deus faz para você. Sentimentos, queridos, que a gente alimenta todos os dias, ele só tem a crescer e não vai diminuir. Não vai. A gente precisa deixar Deus tirar. Deus é cirúrgico com isso. Deus é cirúrgico. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que uma lâmina de 2 gumes, capaz de dividir juntas e medulas, pensamentos e intenção do coração. Diga assim para mim que você tem sentimento hoje. Vamos, hoje eu tomo posse da cirurgia que Deus vai fazer na minha vida. E eu não vou sair deste lugar com o mesmo sentimento. E é tão verdade que Deus está tocando nesse sentimento, que eu serei e eu darei testemunho de Deus sobre aquilo que Ele fez na minha vida. Tua presença, você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma. é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Queridos, olha aqui para mim, vocês que estão aqui na frente. Tua presença,
A palavra do Senhor diz que depois da batalha vencida por Deus, escute aqui, depois da batalha vencida por Deus, houve um acontecimento naquele lugar. Quantos sabem o que aconteceu? O inimigo que veio te matar foi o inimigo que te prosperou. Houve colheita de despojo sobre aquilo que queria te destruir. Na verdade, foi um instrumento para te abençoar. Vocês entenderam? Os inimigos veio contra o povo. Deus venceu a guerra. E tudo que eles tinham, Deus entregou de bandeja dada. A permissão que Deus dá, que vem contra a sua vida, é para dizer assim: quando você entende o movimento, é nesse movimento que eu te dou segurança e te prospero. Repita assim comigo: Senhor, nessa noite eu tomo posse do despojo que o Senhor está oferecendo para a minha vida, para a minha casa, para a minha família e para a minha geração. Não é para te matar, é para haver colheita da parte de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Movimento dos céus para você neste lugar. Abraça seu irmão aí e diga para ele: é o nosso tempo, é o nosso tempo, é o nosso tempo, é o nosso tempo. É o que me basta. Quem sou eu, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levo. Glória a Eu Deus. vou. Dê um forte aplauso ao Senhor aí neste lugar. Levante a sua mão junto comigo. Diga assim: Senhor, apresentamos ao Senhor nessa noite a vida do Manuel. Muda, Senhor, esse quadro de AVC. Eu sei que o Senhor é suficiente sobre a vida desse homem. Tudo aquilo, Deus, que está sobre ele, o visita com cura, com restauração, porque sabemos que o Senhor é o único que pode colocar as suas mãos e transformar esse quadro. Amém? Glória a Deus. Queridos, domingo estaremos aí 9:30 da manhã para um grande culto ao Senhor. Não saia deste lugar sem abraçar pelo menos 3 pessoas e dizer assim: é o nosso tempo. Deus te abençoe, família Herdeiros do Reino. Vá na bênção do Senhor. Queridos, espera aí. Esqueci de dar um recado. Bem lembrado, minha ovelha. Quem tem ovelha não anda só. Domingo nós temos o nosso café com o próximo,
A partir das 8:30 da manhã, eu espero você para tomar café comigo, junto com o seu próximo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vai na bênção do Senhor, e até domingo, em nome de Jesus. O que seria